Boa tarde, senhoras e senhores. Nós vamos iniciar o nosso turno da tarde, então dando continuidade à segunda Conferência Internacional Mais Segurança Jurídica, Mais Investimento Estrangeiro 2018. Agora à tarde nós teremos dois painéis. O segundo painel é Agronegócios e Mineração e o terceiro painel é Comércio Internacional e Eletrônico. Para este momento, para o painel Agronegócios e Mineração, eu convido a senhora diretora do Departamento de Desenvolvimento Sustentável na Mineração do Ministério das Minas e Energia, Maria José Salum. Convido o senhor Marcelo Guaranis, subchefe de análise e acompanhamento de políticas governamentais da Casa Civil da Presidência da República. O senhor advogado Carlos Vilhena, do Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM. O senhor Juliano Assunção, da Sociedade Rural Brasileira, SRB. E para coordenar esse painel, convido o senhor João Henrique Hummel, diretor executivo do Instituto Pensar Agropecuária. Neste momento, eu passo o microfone para ele conduzir os trabalhos. Boa tarde. Primeiro, gostaria de agradecer aí a BIG pela oportunidade de estar aqui nesse debate e um tema principalmente muito importante para o setor que eu represento, que é o setor agropecuário. E que hoje nós temos aí um setor, não só o da agropecuária, como também o da mineração, de suma importância para a economia brasileira, para o desenvolvimento do Brasil, principalmente que são os dois setores onde nós temos uma vantagem comparativa no mercado internacional, onde são os dois setores que trazem uma vantagem competitiva, tá certo? Perante o mercado internacional. Mas que esse setor hoje tem grandes dificuldades de buscar recursos externos para investimentos, para que a gente possa crescer mais, que a gente possa ser mais competitivo, ter mais investimento dentro desse processo. E tudo isso vem com o assunto primordial do encontro, que é a insegurança jurídica, onde, no nosso entendimento, nós temos uma dificuldade muito grande do entendimento, da interpretação, para não dizer que tem uma briga entre poderes, entre a interpretação da legislação dentro desse processo. E que seria interessante a gente ouvir aí dos nossos palestrantes aí o entendimento desse processo e quais são essas dificuldades e como que a gente também olhar para frente um pouquinho de como que a gente possa buscar alternativas e entender um pouquinho como é que está essa insegurança e a possibilidade de buscar maiores investimentos. Então, para dar início ao nosso debate, tá certo? Eu vou passar a palavra em função de talvez tenha outros compromissos, eu vou dar inicialmente aqui a palavra para o Dr. Marcelo Guaranis. Muito obrigado, Ricardo. Gostaria de agradecer. Só para dar a dinâmica aqui do trabalho, já deve ter feito inicialmente, nós vamos dar 15 minutos para cada um falar e vamos abrir no final da apresentação para perguntas aí, nós vamos fazer os blocos de perguntas para os nossos panelistas falar. Muito obrigado. Agora, queria agradecer a BIG pelo convite, agradecer, cumprimentar meus colegas aqui de palco. A primeira coisa desse palco foi o medo de subir nessa rampinha com tela aqui. Acho que todo mundo subiu meio preocupado de pisar nesse negócio. Mas, enfim, acho que é um medo desafiador para a gente começar a fazer o nosso painel. Acho que o tema de... Bom, primeiro, só a ressalva já que você já colocou, a gente tem
Grupo Executivo de Comércio Exterior agora às 15h. Eu estou tentando ver se a gente consegue coordenar a agenda para adiar um pouquinho os itens importantes de pauta, para poder ficar até o final do painel, mas já combinei com ele que se sentir que está apertado, eu vou ter que sair correndo. Estou monitorando pelo WhatsApp enquanto meus colegas falam. Bom, vamos lá. Acho que o assunto de segurança jurídica tem sido um assunto vital para o governo, um assunto vital para a economia e vital no momento que a gente precisa atrair investimentos, né? A gente tem, nos últimos 2 anos de governo, a grande preocupação foi como lidar com a crise econômica. Como é que a gente consegue lidar com um país que está sem recursos orçamentários, que está numa situação fiscal muito difícil e precisa gerar investimento, precisa atrair investimento para poder voltar a gerar emprego, para poder voltar a crescer. Como é que a gente faz isso sem dinheiro, né? Como é que a gente torna a vida do empresário mais fácil sem dinheiro? Segurança jurídica é um dos principais pontos, né? Segurança jurídica é aquilo que diz que eu vou botar meu dinheiro e eu sei que eu vou ter um retorno dele de acordo com o que me foi prometido no começo. Isso não é fácil no Brasil, né? A gente não tem costume de cumprir contratos no Brasil, a gente não tem costume de cumprir acordos, a gente tem muita dificuldade de cumprir as nossas obrigações. Isso é cultural do país. Então, para a gente retomar a segurança, dar a segurança jurídica para a retomada de investimento, a gente tem que fazer muito esforço também. E essa foi uma linha que nós temos adotado em diversos setores, ao mesmo tempo, com uma linha de direcionamento do presidente, para que a gente possa voltar a atrair investimentos. Como fazer isso? Né? Como que a gente dá segurança jurídica? Segurança jurídica exige uma melhoria de regulação, exige uma consolidação de entendimentos, exige uma estabilidade institucional. O nosso país não tem tido isso nos últimos anos. O impeachment foi um tipo de ruptura e a gente continua agora num momento de insegurança muito grande, né? Eu acho que todo mundo, a pergunta do dia é quem vai ser o presidente daqui a 1 mês e 3 dias. Né? É um momento de total insegurança jurídica e demonstra como é difícil investir no país se a gente não melhora o ambiente institucional. Então é nisso que a gente tem se debruçado desde o começo dessa administração, de melhorar a segurança jurídica como um todo em diversos setores e de uma forma estrutural. É importantíssimo que o governo passe a tomar melhores decisões, fazer melhores escolhas, e para isso a gente passou a desenvolver melhores mecanismos de avaliação de políticas públicas e de regulação, para que as decisões sejam todas embasadas, discutidas e que o investidor ele saiba o motivo pelo qual cada decisão está sendo tomada. Quando você tem decisões embasadas, baseadas em evidência, você já tem uma segurança de que aquela decisão não vai ser tomada no fígado ou no sabor do vento. Você já sabe que ela tem um motivo pelo qual está sendo adotada, tem uma contextualização pelo qual ela está sendo adotada. Isso para a gente é um trabalho estruturante muito, muito importante de como mudar a forma de o governo preparar para fazer políticas públicas. Temos tido uma preocupação muito grande com a melhoria institucional de fato daqueles primeiros órgãos que fazem regras, né? As agências reguladoras são os órgãos que, por natureza e por excelência, começam a fazer as regras dos setores de infraestrutura, setores que precisam de muito investimento. E nós temos hoje alguma sensibilidade de que temos uma dificuldade na indicação dos dirigentes, uma certa demora, muitas vezes, do Congresso aprovar os cargos de dirigente, uma interferência indevida na autonomia dos dirigentes das agências. Agências foram criadas com um colegiado, justamente um colegiado com autonomia, com mandato, justamente para que se não tenha tanta pressão sobre o tomador de uma decisão, que ele toma a decisão da forma mais técnica possível. Quando você interfere nessa autonomia, você está pervertendo o princípio de criação da agência. Pontos muito importantes também para a sociedade, que o mecanismo de decisão, de regulação, de formação de decisão da agência reguladora seja mais transparente, também seja mais robusto. Então, com todas essas preocupações, nós consolidamos a discussão com o Congresso sobre a Lei Geral das Agências Reguladoras, computando todas essas preocupações. Então, melhorar a autonomia dos dirigentes, fazer com que eles de fato tenham autonomia com a menor interferência possível, tanto do Poder Executivo quanto dos demais poderes da República, na qualidade das suas decisões técnicas. Melhorar os critérios para a indicação dos dirigentes, melhorar os critérios, as vedações também para a indicação dos dirigentes, da mesma forma como fizemos com as empresas estatais. Se eu estou dando mais autonomia, estou dando mais robustez técnica, é importante que a gente tenha um controle social melhor e que a gente tenha mais transparência. Então, para isso também, estamos exigindo análise de impacto regulatório antes de cada decisão, estamos exigindo consulta pública antes de todas as decisões importantes, para que a sociedade participe, para que a sociedade saiba o motivo pelo qual estamos fazendo uma regulação. Além disso,
estamos criando os mecanismos para que as agências todas demonstrem qual é o seu plano de trabalho, como é que ele fez prestar conta depois para a sociedade do plano. Então, um relatório, um plano estratégico de 4 anos, um plano anual, mostrando todas as iniciativas que aquela agência pretende fazer naquele ano, incluindo a agenda regulatória, que regras vai mudar, para que ninguém seja pego de surpresa com uma regra mudando de um dia para o outro. E todo ano que essa agência preste conta para a sociedade, para o Senado, para o TCU, para o Executivo, para que esteja disponível na internet, que seu dirigente vá ao Congresso para fazer essa prestação de conta. Então, é uma maneira da gente ter um controle social maior, sem interferir na autonomia da agência reguladora. Essa é uma parte muito importante da melhoria da nossa segurança jurídica. O PL das agências reguladoras é uma unanimidade entre todos os investidores de que precisamos aprová-lo para que nós possamos ter um ambiente institucional mais adequado para investimento. Investir em infraestrutura é algo que requer segurança, requer estabilidade, e a agência reguladora é um arcabouço institucional que consegue transmitir isso. Espero nesse momento na discussão final no Congresso, nós esperamos muito que passe rapidamente pela Câmara, está aguardando a discussão sobre o recurso dele, para que volte para o Senado para serem votadas as alterações que foram feitas na Câmara. São pequenas alterações que, se possível, precisamos muito de um grande esforço de todos para o final desse ano, para a gente aprovar nesta janela. A partir de um novo governo, com novos atores, a gente pode ter um reequilíbrio de discussão e reabrir uma discussão. E aí o país perde bastante por não ter consolidado a sua lei de agências reguladoras. Então, a lei das agências reguladoras, como eu disse, é uma coisa importante. A melhoria da decisão do governo é algo importante para a gente dar mais segurança jurídica. E a terceira coisa é a prática disso, que é a gente rever marcos regulatórios importantes. Em vários marcos regulatórios havia um diagnóstico de que nós precisávamos melhorar a segurança jurídica, diminuir os custos de produção e diminuir os custos de transação, atendendo o interesse da sociedade, que é ter aquele serviço produzido, um bem extraído. Estamos aqui discutindo mineração, entra um detalhe mais para frente, mas o minério é um bem público, é um bem de todos nós, que estamos dando direito para alguém explorar e pagar alguma coisa para a gente receber. Quanto mais esse bem demorar para ser tirado da terra, mais tempo demora a sociedade para receber alguma coisa. É a mesma coisa com a discussão de petróleo. O IBML é responsável por fazer essas duas discussões, não é à toa. Minérios são as duas. Petróleo tem um marco regulatório muito mais avançado, mas a lógica é exatamente a mesma. Quanto mais tempo eu deixo para tirar o petróleo da terra, menos eu estou dando de retorno para a minha sociedade, que poderia estar recebendo os recursos disso rapidamente. Alguns marcos regulatórios sofreram alterações muito profundas nos últimos anos, geraram muita insegurança jurídica para o investidor, além de ter aumentado bastante o custo de exploração. Petróleo e gás é um deles e foi um dos principais marcos regulatórios revistos. Setor elétrico, alguém me perguntou um pouco antes aqui sobre a continuidade dos projetos do setor elétrico. Foi uma continuação da discussão do marco regulatório, acompanhada de uma desestatização de várias empresas estatais que se entendia que tinha mais racionalidade de passar para o setor privado. Telecomunicações é uma discussão que está presente no Congresso e também esperando uma votação há um bom tempo, mas importantíssimo para a gente retomar os investimentos que a gente precisa hoje em dia. Banda larga, melhoria da comunicação, para que a gente possa funcionar nosso país para uma economia digital, para a indústria 4.0, todos os pontos que temos para frente. E por fim, não menos importante, mineração. A mineração era umas coisas importantíssimas que nós temos como riqueza, mas que não conseguimos explorar da forma adequada, porque falta segurança jurídica para o investimento. Faltam regras de contestabilidade para aqueles que já estão explorando e estão sentados em cima de coisas sem explorar, e falta um ambiente institucional adequado para elaborar as regras do setor. Foi com isso que o MME nos procurou há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás. Lembro do Vicente Lobo entrando e fazendo a primeira apresentação para a gente. Quem conhece o Vicente, ele é um cara bem emotivo, bem animado e empolgante nas suas demonstrações de como deveria ser o novo marco regulatório de mineração. Como que a gente extrai essa riqueza da terra, passa o bem para a sociedade e ajuda isso a investir mais no país, a gerar mais empregos. Com base no diagnóstico de que a gente precisava de fato de um ambiente institucional mais adequado, que a gente precisa de um marco regulatório mais estável, um órgão regulador mais independente, mais autônomo, mais desvinculado politicamente, que se trabalhou em todas as mudanças que fizemos agora. Acompanharam a discussão no Congresso, algumas coisas avançaram, outras não,
mas optamos então por seguir de forma infralegal os principais pontos que conseguíssemos mudar. O Código de Mineração ele é muito antigo e requeria uma regulamentação nova que poderia completar e melhorar a segurança jurídica e a estabilidade das coisas. Nessa linha que trabalhamos, então, aproveitando o entusiasmo da área, o entusiasmo do gestor, secretário de mineração, aproveitar, incorporar aquele projeto do que a gente pudesse fazer para dar mais previsibilidade, para que as pessoas saibam qual é a regra de se pegar uma jazida, qual é a forma de você fazer a exploração, de qual é o mecanismo de disputa, né, diminuir o poder de balcão e melhorar a transparência de todo esse setor. Então, o decreto consolida esses principais pontos, eles são importantíssimos para que a gente possa retomar os investimentos adequados em mineração. E um segundo pilar disso é a agência reguladora. A criação da agência de mineração, ela vai permitir que a gente tente dar um salto institucional também para o setor. Melhorar o regulador não é uma coisa necessariamente simples, né? O primeiro pedido que o próprio órgão nos fez era um aumento de cargos de pelo menos 3 vezes o tamanho de cargos da agência. É natural, todo mundo que tem um problema geralmente pensa em resolver o problema botando mais gente, aumentando os cargos, ganhando mais recursos. Mas comecei a minha introdução dizendo que a gente tem tentado fazer melhor, tentado avaliar melhor o que fazemos. E no momento de ajuste fiscal, a gente tem que buscar de fato uma melhoria da eficiência de tudo que nós fazemos. Então, melhorar os nossos processos é um excelente começo para um novo órgão começar. Rever a forma como se faz, como todas as autorizações são feitas, para que isso seja feito da forma mais célere possível. Desde o primeiro instante dissemos, somos totalmente a favor da criação da agência, mas não dá para expandir cargos hoje. Então, vamos deixar para um segundo momento essa discussão dos cargos, para que a gente possa criar a agência sem grandes resistências, e a partir daí a gente faça essa discussão. Então, a agência reguladora ela já nasce no âmbito da discussão do PL das agências reguladoras. Então, já nasce com as principais inovações, com os principais pontos que nós tentamos trazer para dar mais autonomia para os dirigentes, melhorar os requisitos de escolha, com mais transparência, com mais controle social. Fazer a mudança do órgão, que já tem uma certa história como o DNPM, para uma agência nova, com um grau constitucional novo, com uma capacidade maior de inovação, vai requerer muito esforço dos novos dirigentes que vão entrar e dos próprios servidores que estão lá dentro. Os servidores têm muito anseio de aumento de salário, todos nós temos bastante, mas a intenção é que a gente comece a trabalhar melhor. A partir daí a gente, de fato, ir podendo cobrar as melhorias de condições de trabalho da agência, né? Mas o arcabouço constitucional já nasce bem melhorado. Então, acho que isso é um grande avanço para a melhoria regulatória, para a estabilidade das regras do setor e para a segurança jurídica, né? Especificamente sobre terras estrangeiras, eu sei que a sua principal provocação é exatamente um exemplo de um problema que nós temos grande, né? A mudança de entendimentos feitos por pareceres jurídicos gera exatamente a insegurança que a gente não quer para atrair novos investimentos. Então, não adianta, eu acho que qualquer decisão que seja infralegal para poder dar uma diretriz para isso, não vai gerar segurança adequada. Né? Você já teve um parecer que foi para um sentido, outro para outro. A gente sabe que qualquer decisão que se tome agora que não seja robustecida de uma maneira institucional maior, a gente não vai ter a segurança que precisamos. Então, eu acho que essa discussão no Congresso é a discussão no local mais correto de se fazer isso. Eu, na minha vida, minha experiência de regulação é em aviação. Regulei por muito tempo a aviação civil e lá a gente tem uma discussão muito parecida. A entrada de capital estrangeiro em empresas de transporte aéreo é vedada pelo Código Brasileiro de Aeronáutico, né? Ela é limitada a 20% hoje em dia. Um estrangeiro que quiser ter uma empresa aérea só pode ter 20% de capital ali dentro. É um absurdo, porque a gente tem, na verdade, grandes empresas que querem entrar no país, prestar o serviço para a população e hoje em dia não conseguem. Mas na aviação civil a gente não teria mais motivo estratégico para tanto, né? Para a aquisição de terras, a discussão do que é estratégia ou não, é importantíssimo que seja levado de fato para o Congresso para que a gente possa fazer essa limitação. Em aviação, a gente hoje está batalhando fortemente para que se acabe essa limitação, porque você acaba aumentando muito a dificuldade de se investir e o custo de transação do governo de monitorar aquela limitação. O custo de transação é aquilo que faz com que você tenha que monitorar uma determinada regra, né? Eu tenho que checar de fato se o dono de uma empresa aérea, se as ações da empresa aérea estão de fato só na mão do estrangeiro, do nacional. 80% das ações tem que estar na mão do nacional. E hoje a gente tem 4 grandes empresas, 2 empresas dessas têm donos estrangeiros também, mas donos estrangeiros que também são nacionais.
então eles acabam só podendo ter empresa aérea porque eles têm dupla nacionalidade. Isso é uma distorção, né? Nada contra os donos das duas empresas, são gestores bons, empreendedores fantásticos, mas vamos dar oportunidade para todo mundo, para que todo mundo possa chegar e investir no nosso país. Mas essa discussão estratégica em aviação já está mais que superada. O estratégico para a gente é ter serviço para todo mundo. Quanto mais a gente puder universalizar a prestação de serviço, melhor. E isso agora a gente precisa só legitimar essa discussão no Congresso. A mesma coisa eu acho que a gente tem que partir para terras estrangeiras, para terra nas mãos de estrangeiros. Por fim, bom, o caminho que a gente entende, a gente sabe, de novo, a gente está no meio de muita incerteza, é um mês da total incerteza para nós, e não adianta a gente ser angustiado com isso, né? O ideal é a gente fazer o máximo possível para institucionalizar as boas coisas, institucionalizar as boas medidas. Então, tudo que é bem feito, tudo que é correto, tudo que busca a gente fazer o governo funcionar melhor, é irrefutável, isso não é ideológico. Então, tudo que a gente entende que está fazendo com que o governo trabalhe em elaboração de melhores políticas públicas e de melhores regras, nós sabemos que qualquer um que seja o próximo governante, ele vai querer continuar, porque atrair investimento é algo que todo mundo quer, gerar o crescimento é algo que todo mundo quer e gerar novos empregos também, né? Então, o grande desafio agora, acho que é a transição, fazendo com que essa transição transmita a maior segurança jurídica possível para o país e para os investidores, para que a gente possa ter bons anos pela frente. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Você entrou na questão mesmo pontual, que a gente tem que olhar para frente dos interesses que a gente tem da dificuldade de fazer até esse diálogo com a sociedade, através dos parlamentares, através das instituições que nós temos. Então, para dar continuidade, a celeridade aqui, eu vou passar ao Dr. Carlos Vilhena e Branco para falar sobre a questão da mineração. Muito obrigado, João. Obrigado à Brig pelo convite, obrigado aos meus colegas de painel. O que me foi pedido pela Brig foi trazer alguns pontos relativos ao investimento estrangeiro, basicamente ao investimento estrangeiro na mineração. Eu havia preparado uma apresentação, não sei se vai ser colocado aqui na tela. Eu gostaria que fosse colocado, porque justamente esse é o último slide, se pudesse voltar para o primeiro, por favor. Mas basicamente o que eu quero trazer nesse tópico específico do investimento estrangeiro na mineração são 3 pontos. A questão da faixa de fronteira, a questão do imóvel rural para o estrangeiro, que é um tema também afeta o investimento estrangeiro na mineração, não apenas o investimento do setor rural, do setor madeireiro, e, por fim, o licenciamento ambiental, não propriamente apenas o ambiental, mas o licenciamento de um projeto mineral, e nesse caso, nesse último caso, é uma questão que aflige não só o investidor estrangeiro, mas como o investidor nacional. Se pudesse passar para o próximo slide. Então, nessa tela, mostra aí uma imagem do país com muito obrigado. Com os não, está bem aqui, obrigado, tem aqui no papel. Tem a imagem dos municípios brasileiros afetados pela chamada faixa de fronteira. Para quem não conhece, a faixa de fronteira é uma faixa de 150 quilômetros a partir da fronteira terrestre e onde há restrições a uma série de investimentos pelo estrangeiro, entre eles a mineração e também a aquisição de imóvel rural. E nessa faixa de fronteira, o investimento estrangeiro é limitado a 49%, há uma exigência de controle da gestão do empreendedor por brasileiros e há uma exigência de maioria também de empregados brasileiros. Isso resulta, no que diz respeito à mineração, numa ausência de investimento estrangeiro nessa faixa, que, como vocês veem na tela, representa 27% do território nacional,
o que, por sua vez, leva ao desconhecimento do potencial geológico brasileiro nessa importante parcela do território nacional. E por que o desconhecimento? Porque a realidade é que o grande investidor na pesquisa mineral, que é o que leva ao conhecimento da geologia, não só no Brasil, mas em outros países do mundo, é feito pelo capital privado e, na maioria das vezes, financiado pelo capital estrangeiro. O Estado tem uma capacidade limitada de recursos para investir em pesquisa mineral. A pesquisa mineral é um investimento de altíssimo risco e nem há por que, havendo capitais privados, sejam eles nacionais ou estrangeiros, dispostos a correr esse risco, o Estado corre esse risco. Portanto, o primeiro ponto que eu gostaria de levantar é esse, essa restrição ao capital estrangeiro para o investimento em pesquisa e produção mineral em 27% do território nacional. E trago aqui uma visão jurídica minha, particular, e de outros, de que essa restrição foi derrogada pela Constituição de 88 após a emenda constitucional de 95. No meu entender, e no entender de outros estudiosos desse assunto, não existe mais essa restrição. A Constituição não admite mais essa restrição e ainda assim isso vem sendo empregado, o que leva a o que nós estamos debatendo aqui, que é a insegurança jurídica. Porque alguns dizem que pode, outros dizem que não pode. No passado foi autorizado estrangeiro a ter maioria de capital estrangeiro na fronteira, na mineração na fronteira, e em determinado momento se resolveu que não podia mais. Então, essas situações, e que também, do meu ponto de vista, não diverge muito da questão do imóvel próprio estrangeiro, mas eu entro nisso mais à frente, é que levam à insegurança jurídica, na minha visão. Então, passando para a próxima tela, eu queria tratar da questão do licenciamento de projetos minerais. Quando eu digo licenciamento, não é apenas licenciamento ambiental, mas são todas aquelas licenças ou aqueles acordos que precisam ser alcançados para que o empreendimento possa ser construído e operado. Óbvio que o licenciamento ambiental é o principal deles, e muito no âmbito do licenciamento ambiental é que ocorre uma série de outros acordos que não necessariamente são ambientais, mas são sociais, que hoje se chama de licença social. Então, o nosso país, além da faixa de fronteira que vocês viram na tela anterior, que ocupa 27% do território nacional, nós temos várias outras situações em que o território é, de alguma forma, protegido ou restringido para atividades econômicas, dentre elas a mineração, e que dificultam ou criam incertezas. O fato do território ser protegido ou restringido não é a incerteza. O país pode decidir aquilo que ele quer proteger ou aquilo que ele quer permitir que seja economicamente explorado. O que nós precisamos alcançar é que as regras sejam claras e estáveis para a convivência dessa proteção com a atividade econômica. E é isso que nos falta: criar unidades de observação, criar terras indígenas, afetar imóveis para a reforma agrária, demarcar áreas quilombolas. Tudo isso é compreensível, todas têm uma razão de ser, todas têm uma lógica, seja de proteção ambiental, seja de herança histórica, enfim, o motivo que for. A minha crítica não é essa, de que 18% do território nacional é coberto por unidades de conservação federais, estaduais e municipais, ou que, como vejo no próximo slide, que 14% do território é por terras indígenas, ou que, então, 30% do território é afetado por unidades de conservação e terras indígenas. O ponto não é esse. Isso é uma decisão que o país tem que fazer, se está certo ou se está errado. Essa quantidade de áreas protegidas não é o meu ponto. O meu ponto é que isso é uma realidade, elas existem, mas o que não há é clareza de regras em um empreendimento, no caso específico aqui, mineral, a
acontecer no interior dessas unidades, dessas áreas protegidas ou no seu entorno. Então, na nossa Constituição, a mineração em terra indígena é permitida, ela não é proibida, é ao contrário, há um texto expresso dizendo que a mineração é permitida em terra indígena, desde que ouvida a comunidade indígena e garantida à comunidade indígena uma reparação patrimonial, uma participação nos resultados do empreendimento. A situação conseguiu se reverter, que a percepção da sociedade hoje é de que não é permitido e que falta uma regulamentação para que a mineração em terra indígena aconteça. Ela não falta. Nós já temos mecanismos jurídicos que regulam a consulta aos povos indígenas quando a mineração ocorre em terra indígena e já há mecanismos que estabelecem os limites, os valores de compensação, seja o indígena, seja o proprietário privado daquele imóvel onde ocorre a atividade mineral. O que falta é clareza de regra e continuidade na sua aplicação. E não adianta ter uma regra bem escrita que a cada momento é aplicada de uma forma diferente. É isso que gera a segurança jurídica. Então, para o investidor estrangeiro, eu me arrisco a dizer que o investidor estrangeiro, ou mesmo o investidor nacional, ele não vai deixar de investir na mineração em função desse quadro que diz que 30% do território nacional é restrito ou há alguma restrição. Não é isso que afasta o investidor estrangeiro. Se a regra é essa, o investidor virá conhecedor da regra, desde que ele entenda que a regra é aplicada de forma sistemática e regular. O que não é possível é, exemplificando, a regra ser tão mal aplicada de forma distinta que o judiciário recentemente decidiu que não apenas em terra indígena não é possível haver atividade mineral, mas no seu entorno de 10 quilômetros também não é possível quando não há qualquer legislação dizendo nem uma coisa nem outra. Como eu disse, a Constituição permite a atividade mineral em terra indígena, mas a falta de aplicação sistemática e coerente é que leva a esse tipo de situação e gera a insegurança. Então, o que eu entendo é o seguinte: a regra, precisa existir a regra precisa ser clara e precisa ser bem aplicada com regularidade, com consistência no tempo. O que atrapalha é a mudança de interpretação, de como aplicar a regra. Então, voltando ao caso do imóvel rural, a aquisição de imóvel rural para o estrangeiro. A nossa Constituição é claríssima ao dizer que a restrição é a pessoa estrangeira, seja ela física ou jurídica. A mesma Constituição define o que é uma pessoa jurídica brasileira. Portanto, qualquer pessoa com um mínimo de capacidade lógica entenderá que a pessoa jurídica constituída no Brasil pode adquirir imóveis rurais, independentemente da origem do seu capital. O que um determinado governo resolveu fazer? Em função de uma percepção de que havia um descontrole na aquisição de imóvel rural, não sabia se a origem do capital estava adquirindo grandes proporções, ou supostamente estaria adquirindo grandes proporções do território nacional, recomendou um parecer à sua advocacia interna, um parecer extensíssimo, que faz um esforço enorme para dizer ao contrário do óbvio e do raciocínio lógico, e equipara a empresa brasileira de capital estrangeiro ao estrangeiro, quando nós mudamos a nossa Constituição para acabar com essa distinção. Então, esse é um exemplo clássico de insegurança jurídica. Então, todos que, ainda que tenham respeitado as aquisições anteriores a essa situação, mas qualquer empreendimento quer crescer, seja ele rural, ou madeireiro, ou mineral. E hoje se faz, tanto pelo que eu conheço menos da área agrícola, mas tenho notícia, mas conheço mais na área
mineral, se faz estruturas jurídicas complicadíssimas e com uma série de graus de risco que aumentam incrivelmente o risco do investidor para, de alguma forma, conseguir alcançar aquele objetivo que devia ser que devia ser fácil alcançar, que é ter o uso do imóvel rural. Então, essas são questões que definitivamente o Brasil precisa superar. E essa questão do caso específico da mineração, recapitulando, o investimento estrangeiro na faixa de fronteira, que não faz o menor sentido mais, estratégico, talvez parecido com o que o Aramis falou da aviação, essa origem desses 150 quilômetros de faixa de fronteira, eu ouvi num seminário organizado há alguns anos pelo Conselho de Defesa Nacional. Por que 150? Não são 500, não 5, não 50, que o canhão, na época que se estabeleceu 150 quilômetros, alcançava 150 quilômetros, em 1800, sei lá quando. Então não é possível. Isso há outras formas de controlar o investimento estrangeiro. Então, por que um estrangeiro pode ser dono da reserva de minério de ferro mais rica do mundo em Minas Gerais ou no Pará e não pode ser na fronteira do Mato Grosso do Sul com a Bolívia? Quer dizer, são coisas que não fazem o menor sentido e que podiam ser controladas de outra forma se a preocupação é ter algum controle. Mesma coisa, na minha opinião, vale o imóvel rural para o estrangeiro. A diferença que faz a origem do capital. Ou se há alguma preocupação de que os chineses não podem ter enormes parcelas, se faça uma análise no caso a caso com critérios e dão um banimento absoluto. E, por fim, essa questão do licenciamento de projetos, seja de minerais, de outra natureza, ou de geração de energia, ou mesmo do agrícola, que essas questões de relacionamento do empreendedor com essas áreas supostamente protegidas seja definido. Ótimo ponto final. Isso, a regra é essa e é assim que vai ser aplicado. E cada um decida se vai investir ou não. O que não é possível, não é admissível, é haver um investimento, às vezes de bilhões, e no meio do caminho, segundo a regra do jogo, agora não pode mais porque está no entorno. E o entorno não é de 10 quilômetros, é de 50 quilômetros. Estou aqui exemplificando, mas enfim, eu acho que já passou da hora, seja lá qual for o governo, de chegar a uma solução para essas questões, que sem elas e sem a segurança jurídica nós vamos perder talvez mais um bonde da história. Se houvesse a segurança jurídica nos anos de altíssimos preços da commodity, talvez a nossa situação, que foi muito bom para o país, dentro daquela realidade, ela poderia talvez ter atraído muito mais investimento que atraiu e hoje podia estar gerando muito mais emprego do que os atuais operações geram. Então eram esses pontos que eu queria trazer e espero que a gente consiga um tempo para debater esses e outros pontos. Pontos importantes que eu acho que a gente tem que debater até para buscar qual vai ser o diálogo com a sociedade, para buscar essas soluções conjuntas. Eu acho que esses pontos são fundamentais para os investimentos nossos. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Maria José, do Ministério das Minas e Energia. Obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde meus colegas de painel, um agradecimento à BRIC pelo convite. Infelizmente o secretário Vicente Lobo já tinha um compromisso pré-agendado. Eu vou tentar substituí-lo, mas como o Marcelo Aramis já colocou, é difícil substituir o entusiasmo do Vicente Lobo, né? Realmente aqui vão as minhas, acho que é o agradecimento como uma pessoa do setor mineral, né? Eu sou engenheira de minas de formação e a gente vem acompanhando essa história, essa evolução da mineração no país, e eu acho que o setor deve muito a esse grande entusiasmo
do Vicente Lobo em abrir as portas para tentar modificar todo o quadro institucional, legal que nós tínhamos, né? E ao mesmo tempo me dá um conforto muito grande estar aqui falando depois de ter ouvido o que o Marcelo, as colocações do Marcelo, do Carlos Veneno, um conforto no sentido de que, de fato, acho que nós conseguimos cumprir num curto período de tempo uma missão importante, que era trazer uma maior segurança jurídica para o setor. O Brasil é um país de um imenso potencial geológico. Eu vou abrir mão da minha apresentação para fazer colocações um pouco mais pontuais e deixar um espaço para as discussões. Bom, o Brasil é um país de imenso potencial mineral, né? O primeiro produtor mundial de nióbio, terceiro de bauxita, ou seja, é um país extremamente rico. Entretanto, se a gente pegar dados de 2016, em termos de investimentos no mundo, de todo o recurso financeiro, né, voltado para investimentos em mineração, especialmente na pesquisa mineral, que é aquilo que inicia o processo da mineração, quer dizer, para eu ter uma mina, né, que vai gerar emprego, renda, que vai gerar uma série de benefícios, sejam sociais, fiscais, tributários, eu começo pela pesquisa mineral, né? E dos investimentos no mundo em pesquisa mineral, o país com o nosso potencial, a nossa extensão territorial, o Brasil se colocava em 10º lugar, isso é um dado de 2016. Ou seja, países como Peru, Chile, México, todos eles estavam realmente recebendo muito mais esses recursos do que o Brasil. Então, nesse sentido, né, foi quando se iniciou esse chamado diagnóstico, quer dizer, o que está acontecendo. Nós tínhamos um marco regulatório, chamado Novo Código de Mineração, discutido há 3 anos e não se chegava a um consenso, e com mudanças que eram realmente, vamos dizer, muito estruturantes para o setor e que levavam, obviamente, uma enorme segurança para investimentos na área de mineração. Mas, em termos desse diagnóstico, foi então elaborado o chamado Programa de Revitalização da Indústria Mineral Brasileira. Esse foi o nosso carro-chefe e ele abordava essa questão da segurança jurídica, principalmente em termos da mudança do nosso marco regulatório, na questão de uma maior transparência e agilidade para aquele que é o gestor dos recursos minerais brasileiros, ou seja, é com quem o investidor vai de fato tratar, o antigo DNPM, hoje a Agência Nacional de Mineração. O Marcelo já colocou todas as vantagens, né, que estão no bojo, principalmente com essa nova olhar, a nova regulamentação para as agências, de uma possibilidade que o DNPM, como uma Agência Nacional de Mineração, viesse a oferecer, né, um serviço mais transparente, com maior clareza, porque, sem dúvida, a gente tem uma legislação global ou especificamente voltada para a mineração, mas existem, por exemplo, inúmeras portarias que determinam procedimentos que vão afetar o próprio investidor, né, o minerador, que são portarias elaboradas pelo diretor-geral do antigo DNPM, né? Com a criação da agência, você passa a ter uma direção colegiada, ou seja, não é um mandante, na verdade são 5 pessoas nomeadas com uma temporalidade diferente, mas de qualquer forma isso também
dar uma estabilidade para essa diretoria melhor planejar o desenvolvimento do setor. E com certeza, né, a criação da agência, ela permite, e através de outros fatores, daqui a pouco eu falo sobre eles, que ela tenha, por exemplo, recursos suficientes para se aparelhar melhor. Eu concordo plenamente com a fala do Marcelo. Muitas vezes se pensa, quando você pensa em melhorar o desempenho, a performance de uma determinada agência, de uma determinada instituição, não, falta gente, falta concurso. Vamos primeiro ver qual é o processo de trabalho. Mudanças no processo de trabalho podem ser fundamentais. E com a criação da Agência Nacional de Mineração, que está no bojo desse programa de revitalização da indústria mineral brasileira, uma das questões importantes é qualquer decisão, além de muito estruturante, além de ser colegiada, ela é colocada em consulta pública. Então, a sociedade como um todo tem uma oportunidade de estar debatendo assuntos que vão interferir diretamente, né, não só na gestão, mas também na produção mineral brasileira. Então, dentro do programa de revitalização, nós tínhamos uma proposta de mudança no Código de Mineração, a proposta de criação da Agência Nacional de Mineração. Esta foi completada, uma lei em 2017 cria a agência, ela só não está instalada, porque nesse exercício de 2017 e 2018 tinham que ser eleitos, vamos assim dizer, ou indicados, na verdade, os 5 diretores para essa agência. E até o momento nós aguardamos por a finalização dessa etapa. Infelizmente, houve também uma proposta dos 3 eixos, código, agência, um terceiro eixo que é uma modificação no nosso royalty, que é a CETEM, Contribuição Financeira pela Exploração Mineral. Bom, é muito claro isso em todos os países do mundo, onde o bem mineral pertence à União, que você tem que ter um retorno daquela concessão que é dada a uma entidade privada, a um ente privado, em termos de produção de um bem que é da União, né? Então, houve algumas modificações em termos de valores de alíquotas de royalties, né? Alguns ficaram muito satisfeitos, outros não, né? Há, inclusive, alguns questionamentos, inclusive jurídicos, sobre isso, mas, de qualquer forma, foi instituída a nova lei da CETEM. Ela traz algumas vantagens, independentemente da questão de aumento ou não de royalties para algumas substâncias minerais. Ela tem alguns pontos importantes. Havia muita judicialização sobre o ponto de incidência da CETEM, quer dizer, onde exatamente incidia a CETEM pela antiga lei. Agora está muito claro, um outro ponto de origem, com certeza ele onera um pouco mais o setor, mas ele traz uma clareza e se espera uma menor judicialização, como o caso Milena colocou. Eu tenho que saber as regras do jogo, mas essas regras não podem mudar, né? E elas têm que ser claras o suficiente para eu dizer se eu quero entrar nesse jogo ou não. Bom, em relação ao Código de Mineração, nós tínhamos muitas expectativas. Na verdade, tinham sido elaborados alguns princípios básicos de que o nosso código, que é de 1967, ele guardava em si todos os princípios necessários para fazer o setor mineral brasileiro trabalhar bem, né? Então, em nenhum momento houve uma proposta de grandes mudanças neste código. Era muito mais de atualização do código frente a novas questões econômicas,
frente a novas demandas da própria sociedade em relação ao que se espera da mineração, né? Foi enviada uma medida provisória para o Congresso Nacional, mas infelizmente ela não foi discutida a tempo do seu prazo, né, de vigência dentro do Congresso. Ela acabou caducando, mas acho que a saída foi brilhante e não alterou muito aquilo que nós tínhamos já colocado como pontos essenciais da mudança do Código em si. Não podendo mais mudar o Código, foi trabalhado o antigo regulamento do Código. Então, houve uma atualização do novo regulamento do Código. Por exemplo, em relação a investimentos, principalmente na área de pesquisa mineral, o Brasil trabalha muito com as chamadas Junior Companies, elas são empresas que trabalham ligadas às bolsas de valores, né? De Toronto, de Londres e outras tantas. Bom, então, um princípio muito básico, quando o investidor quer apostar naquela empresa, na pesquisa mineral que ele está fazendo, qual é o recurso e reserva do bem mineral. O nosso conceito de recursos e reservas que existia no antigo código estava totalmente defasado daquilo que internacionalmente é utilizado. Por sorte nossa, isso não estava no código, nós não poderíamos mudar o código, mas estava no regulamento do código. Então, essa questão, por exemplo, foi mudada, eu acho que ela vem a favorecer a questão de investimentos. Outra questão extremamente importante, que já vinha sendo perseguida há muitos anos, você poder ter o direito minerário, seu título mineral, como garantia financeira. Isso também está previsto dentro do regulamento do Código, né, do novo Código de Mineração. Uma questão que aí é fundamental para atrair investimentos do país. Bom, o investidor vai procurar onde eu vou fazer pesquisa mineral, ou até mais na frente, onde eu vou lavrar. Bom, nós temos uma determinada situação no setor mineral, que é o seguinte, um exemplo, tem outras semelhantes a essa, que eu vou dar um exemplo. Eu pesquisei uma determinada área, por alguma razão, eu desisti daquela área. Essa área, ela não fica livre para qualquer um poder entrar naquela área e novamente pesquisar. Ela vai para o que nós chamamos o regime de disponibilidade. Então, você tem um período que ela fica em regime de disponibilidade, onde são recebidos projetos e propostas de trabalho para aquela determinada área. Estou tentando simplificar para ficar de mais fácil entendimento. Bom, como que esse processo era feito por causa do regulamento do código que não permitia sair muito disso? 3 técnicos do DNM analisavam os projetos, cada um dava o seu parecer, uma coisa, inclusive, assim, por mais que você tenha uma base técnica, né, comum, mas tem ainda uma avaliação subjetiva. Resultado disso, em 2017, início de 2017, nós tínhamos 20.000 áreas em disponibilidade no país, nesse processo de análise. O novo regulamento do código trouxe a possibilidade dessas áreas serem licitadas, dessas áreas irem, na verdade, para o leilão eletrônico. Tá? Ou seja, os cálculos feitos mostravam que se durante 10 anos todos os funcionários do DNPM trabalhassem nessas áreas, a gente ainda não conseguiria zerar todas essas áreas. Então, o país passa a ter, isso está sendo feito agora no convênio com a Receita Federal, para que se use, vamos dizer, o mesmo modelo deles, não tem por que reinventar a roda de algo que já é muito bem feito no país, para que áreas sejam colocadas em disponibilidade. Então, isso
é um espaço fantástico em termos de investimentos para o país. Bom, esses 3 pontos foram os pontos, quer dizer, o código, uma mudança na CEFEM, que é o royalty, e a questão da criação da agência foram os pontos centrais. Mas ainda outras ações foram trabalhadas, não apenas pela Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, mas também pelas nossas coligadas do Ministério, por exemplo, o Serviço Geológico do Brasil, a CPRM. No passado, ele podia deter áreas, como qualquer, hoje só na verdade, empreendedores da iniciativa privada fazem isso. Então, a CPRM tinha várias áreas, essas áreas foram colocadas dentro do PPI do governo e estão iniciando agora o processo de licitação. Então, são mais áreas, com mais informações geológicas que vão estar à disposição dos interessados, né? Fechando, então, acho que nós conseguimos avançar, conseguimos dar segurança jurídica para o setor mineral, mudando basicamente essa dinâmica e a credibilidade do próprio setor nas políticas públicas. Por último, eu gostaria de levantar o 4º ponto, que eu acho que o Carlos Vilhena colocou muito bem, que realmente contribui, vamos dizer, para que a gente não receba mais investimentos, que é a questão ambiental, né? Na verdade, mais uma vez, vem a questão da clareza, daquilo que pode, daquilo que não pode, sem que regras se modifiquem, né? No meio do caminho, vamos dizer. E esses entendimentos às vezes são complicados, como eu não sou advogado, me atrevo a dizer que as nossas leis permitem interpretações de demasiado nível, porque não tem condição de se ter tantas interpretações. Então, por exemplo, nós tínhamos diversas produções minerais ocorrendo no passado e já pleiteando no futuro nas chamadas florestas nacionais. De repente, há um entendimento de que não é possível minerar em florestas nacionais. Inclusive, a parceria com o Serviço Florestal Brasileiro estava extremamente consolidada. Nós temos exemplos numa zona de Saracataquera, que é no Pará, que é uma convivência extremamente harmoniosa, benéfica para a questão ambiental, dessa convivência de uma autorização, né, para uma concessão florestal com uma concessão mineral. É muito interessante como elas podem caminhar juntas em favor do próprio meio ambiente, né? A questão do licenciamento, houve um intenso trabalho durante os últimos anos numa nova lei de licenciamento ambiental, mas que acabou não vingando, então vai ficar aí como um desafio para quem assumiu o governo. Mas a nossa contribuição acho que foi posta, e ela veio em diversos momentos nos 3 pilares do nosso programa, né, de revitalização da indústria. O Código de Mineração passa a exigir, e aí não é só na questão ambiental, mas eu diria que ela é mais ampla porque ela tem a questão socioambiental. Então, o novo regulamento do Código passa a exigir, como obrigação do minerador, apresentar o seu plano de fechamento. Isso é fundamental para a sustentabilidade dos municípios onde a mineração se instala, uma atividade que tem um princípio, meio e um fim declarado. Não deixar um abandono dessas cidades. Segundo, um incentivo está também no novo regulamento do Código, um incentivo para aproveitamento de estéreis, rejeitos, resíduos da mineração. Quer dizer, agilidade nos processos mais simplificados, quando eu quero aproveitar rejeito.
e não tem que fazer todo um processo extremamente moroso em relação a isso. Além disso, embora já esteja na Constituição, eu pessoalmente achei extremamente importante que estivesse no nosso novo regulamento a exigência de recuperação das áreas mineradas. Está na Constituição. Mas eu acho que quando uma lei do setor coloca isso, ela está puxando para ela essa ideia de que o setor quer trabalhar de forma sustentável. Bom, a última ação que nós fizemos, estão todos convidados, amanhã nós temos um seminário, vai ser realizado no Ministério de Energia, de 9 às 13h45, que é o nosso programa chama Mapeando os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável na Mineração Brasileira. Esse programa vai estar amanhã apresentando seu primeiro produto. São 14 estudos de caso mostrando 28 ações não ligadas a obrigações com compensações ambientais, mas são ações voluntárias das empresas de mineração, né, cumprindo cada um dos 17 ODS. Das 14 empresas, 7 de grande porte, 6 de médio porte e uma de pequena escala, uma cooperativa. Né? Então, eu acho que nós conseguimos dar a segurança jurídica e trazer essa primeira conversa com a sociedade brasileira, porque não adianta também ter só segurança jurídica se nós não tivermos a chamada licença social para minerar. Obrigada. Coloco à disposição. Bem, nós já vimos hoje, agora, a questão da área mineral, vemos que já tem algumas coisas encaminhadas buscando a segurança, mas vemos que tem um caminho grande para percorrer em relação ao aumento da segurança jurídica. E agora a gente vai ter a oportunidade também de escutar um pouquinho a questão da segurança jurídica no investimento na área rural. Então, passa falhou o nome. Juliana, Sociedade Rural Brasileira. Bem, deixa eu começar agradecendo o convite da ABRIC, o convite da Sociedade Rural Brasileira. Na verdade, eu não falo em nome da sociedade, eu sou professor de Economia da PUC-Rio e dirijo um centro de pesquisa ligado à organização denominada Climate Policy Initiative. Então, acho que as besteiras que eu falar aqui, por favor, não atribuam à sociedade rural. Bem, eu acho que foi muito bom para mim, é sempre muito bom a gente ser o último a falar, principalmente depois de uma série de intervenções de pessoas que realmente conhecem o tema de dentro. E eu acho que existem duas perspectivas do tema. Se vocês puderem colocar minha apresentação, eu agradecer. Existe uma perspectiva que eu acho que ficou muito clara aqui, que existe uma agenda mais ampla associada a esses assuntos que estão sendo discutidos, uma agenda de modernização e adequação das regras à realidade dos setores. Muitas dessas regras foram criadas em momentos em que os setores e a tecnologia e a capacidade do governo em regular era muito distinta. E hoje o que nós vemos é uma capacidade muito diferente, muito mais ampla. Se pegar, por exemplo, no caso da agricultura, do monitoramento de áreas, hoje em dia você tem informações de satélite de alta resolução, bases de áreas, que são disponíveis para uma série de aplicações. Você não precisa mais se preocupar com o alcance dos canhões para monitorar determinadas áreas. Então, acho que a capacidade de regulação e de informação hoje nos coloca uma série de possibilidades que pode nos deixar, nos permitir abrir mão de alguns obstáculos. Obstáculos que foram constituídos com uma percepção de que algumas atividades poderiam colocar determinados riscos para a sociedade, e hoje em dia acho que esses obstáculos simplesmente atrapalham a sociedade de evoluir, de usufruir dos potenciais e seus benefícios. E existe uma abordagem que eu acho que talvez seja a abordagem mais tradicional para esse tema, que é essa abordagem de soberania dos setores estratégicos, que, a meu ver, como economista, eu tenho muita dificuldade de entender o conteúdo econômico
econômico, o conteúdo substantivo desse atributo estratégico. Porque a gente está numa economia que é extremamente especializada. Hoje em dia, o nosso dia a dia ele é pautado pelo uso de uma série de serviços e de produtos que são essenciais. Tivemos a greve dos caminhoneiros, para nos lembrar o quão importante é o sistema de transporte. Eu aposto que se nós ficarmos um tempo sem acessar os nossos instrumentos de comunicação de texto, ou sem ter um acesso a instrumentos de busca na internet, a nossa vida vai se deteriorar bastante. De tal modo que alimentos ou minérios não são tão estratégicos no sentido mais de necessitar uma atenção especial quanto outros setores, porque são uma parte importante da economia. Essa economia é muito especializada, a nossa vida ela envolve um emaranhado bastante complexo de relações e usos de produtos e serviços, e a gente ainda tem um comércio internacional. Hoje em dia a gente não precisa de produzir todos os produtos que utilizamos numa determinada localidade próxima de nós. A gente faz uso de comércio internacional, a gente faz uso de produtos, provisão de serviços que vão muito além das fronteiras, de tal modo que algumas desses conceitos de fato não têm conteúdo. Então acho que um ponto que eu acho que é importante que saiu da discussão aqui, desde a primeira intervenção, é em que medida a gente está falando de questões que são estratégicas. Será que a aviação é estratégica nesse sentido? A produção de alimentos é estratégica? São obviamente muito importantes para a nossa vida, mas eles precisam de um conjunto de regras especiais, de tal modo que é muito importante quem vai operar esses setores. Será que a gente vai ignorar toda a capacidade de regulação e de ação do governo? Então o que eu preparei aqui, vou tentar ser bem sucinto, o que eu preparei aqui foi uma série de telas, de informações que vão tentar retratar um pouco do custo de oportunidade dessas medidas. Ou seja, quando a gente abre mão de investimento estrangeiro para a agricultura, a gente está perdendo o quê? Certo? Eu acho que essa é a questão importante. Depois a gente pode discutir quais são os riscos associados a uma questão como essa. Tá? E eu vou tentar ser breve, deixa eu falar um pouco das oportunidades de crescimento. Foi muito bom apresentar depois do IBRAM, porque acho que ele já apresentou uma visão do território brasileiro, mais do ponto de vista de sua governança e da estrutura fundiária. Eu vou tomar uma outra perspectiva aqui, uma perspectiva mais de uso do solo. Certo? Esse gráfico tenta mostrar um pouco do uso do solo no Brasil, só para a gente contextualizar a potencialidade. Só para a gente contextualizar a potencialidade da nossa agricultura, tá certo? Esse gráfico mostra primeiro que a gente tem uma fração muito grande do nosso território ainda na forma de florestas. E a parte que é utilizada para a agricultura é apenas uma pequena parcela, menos do que 10%, varia de estimativa para estimativa, pode ser 8%, 9%, é utilizada para lavoura. Com toda essa posição de destaque que o Brasil tem na produção de grãos, na produção de cana, algodão e assim sucessivamente, tudo isso ocorre em uma fração relativamente limitada do território. E a gente tem essa grande área de pastagem que responde por algo como 1/4 do território, um pouco menos do que 1/4 do território, que é utilizado de uma maneira relativamente pouco produtiva. Obviamente que a pecuária tem seus exemplos ali de produção de altíssima produtividade, mas em média, a gente tem todo um território aqui enorme para ser explorado. Tá? E para mim, essa é uma grande oportunidade de investimento. Tá? De fato, se a gente olha a história da agricultura brasileira em dois gráficos, esses gráficos aqui estão mostrando basicamente o lado da pecuária e o lado da soja, tá certo? Cada linha dessa mostra a evolução, a resolução está meio ruim, mas cada linha dessa mostra a evolução de cada uma dessas atividades em cada região em duas dimensões, uma dimensão de área, que é o eixo horizontal, uma dimensão de produtividade. É como se a gente estivesse tentando entender a natureza do aumento de produção que aconteceu na pecuária e na soja no Brasil desde 1970. Então, os pontos mais baixos dizem respeito ao ano de 1970, e aí eu sigo os censos desde então, 70, 75, 80, 85, 96 e 2006.
Tá? Os dados de 2017 apontam uma continuação desse processo. E o que a gente vê, de maneira muito clara, no caso da pecuária, é um grande aumento de produtividade. Tá? No caso da soja também, ou seja, nos gráficos eles sobem. Tá? No caso da pecuária, em algumas regiões, eles não só sobem, como eles vão para a esquerda. O que significa que aquele ganho que eu mencionei anteriormente, de nós conseguirmos avançar nas áreas de pastagem, utilizarmos melhor as áreas de pastagem, né, isso é mais do que uma possibilidade teórica, isso é um processo que está em curso há bastante tempo. Né? Se vocês olharem, por exemplo, a região sudeste, né, que é a curva verde aqui, esse é um processo que está em curso na região sudeste desde 75. Mesmo no centro-oeste, que é uma fronteira relativamente mais recente, a redução da área de pastagem já pode ser vista entre 95 e 2006, que são os 2 pontos. A região centro-oeste é aquela curvinha laranja ali, tá certo? E no caso da soja, a gente vê um padrão bastante distinto, né? Há um ganho de produtividade e expansão de área. Tá? Mas lembrando que a soja ela tem uma escala muito distinta da pecuária. Tá? Então existe esse processo em curso na agricultura de um melhor aproveitamento dos nossos recursos naturais. Tá? E esse é um processo que está associado a ganho de produtividade. E só tem uma forma da gente ganhar a produtividade na agricultura que é investindo, tá certo? Se a gente fizer uma conta sobre qual que é o potencial de ganho de produção na agricultura brasileira, a gente, com a tecnologia existente, né, e aqui esse é o resultado de uma análise de alguns modelos econométricos que a gente estimou, a gente chega à conclusão que a gente é capaz de dobrar a nossa agricultura, a nossa produção agropecuária, dados os recursos existentes, né? Se a gente combinar os insumos que nós utilizamos na agricultura, né, investindo em tecnologia e tal, utilizando o que há de recursos existentes na tecnologia existente, a gente poderia dobrar a nossa produção. Interessante que, se a gente fizer um exercício impedindo os produtores de expandir a sua área, o ganho em termos de potencial é basicamente o mesmo. Certo? Acho que tem 2 lições aqui. Primeiro, a gente é capaz de dobrar a nossa produção agrícola e esse ganho não tem a ver com o desmatamento. Tá? Naturalmente, isso coloca, do ponto de vista de oportunidade para o país, investimentos que vão gerar produção, emprego, renda para aquelas localidades e, pela natureza com que esse processo ocorre no Brasil, os riscos ao meio ambiente são relativamente limitados. Tá? E, além disso, a gente ainda tem, você poderia imaginar, poxa, a chegada desses investimentos, principalmente investimentos com uma governança estrangeira, talvez eles não tenham riscos maiores aos nossos recursos naturais. Né? E isso é uma possibilidade concreta. Se vocês olharem o que aconteceu com a Coreia na invasão japonesa, né? Uma coisa que eles fizeram durante a invasão foi basicamente utilizar os recursos florestais da Coreia, que depois entrou no processo de florestamento, justamente porque naquele momento ali fazia sentido. Né? Os japoneses não internalizavam a exaustão, o custo associado à exaustão daquele recurso natural dos coreanos, as suas implicações em termos de fontes de energia e assim sucessivamente. Tá? Hoje em dia, diferente desse caso, hoje em dia a gente tem uma série, apesar de haver esse tipo de risco, a gente tem uma série de salvaguardas que estão estabelecidas na nossa legislação, que se aplicam a qualquer pessoa que esteja desenvolvendo uma atividade no Brasil, independente se essa pessoa jurídica ou pessoa física tem uma nacionalidade ou outra. Tá certo? Eu acho que o que é importante a gente tentar entender aqui é a essência do problema. Né? A essência do problema é que o acesso a investimentos estrangeiros pode trazer determinados riscos. Acho que a nossa reação deveria ser quais são os instrumentos que nós temos para mitigar esse risco, para criar incentivos para que a gente delimite o impacto disso para a sociedade brasileira. Mais do que, essa deveria ser a primeira reação, ao invés de vamos impedir esse tipo de investimento de acontecer, porque isso gera um custo de oportunidade bastante grande. Tá? E no caso particular da agricultura, principalmente na parte ambiental, a gente tem o Código Florestal. O Código Florestal é uma legislação que, em tese, ainda está em processo, existe um grande desafio de implementação, mas o Código Florestal, em tese, ele é uma ferramenta muito poderosa de mitigação desses riscos ambientais, porque ele estabelece que cada fazenda, cada produtor operando no país tem que reservar uma parte da sua área tem que preservar em termos de vegetação nativa. Se não fizer, precisa de compensar isso usando os mecanismos previstos em lei.
Além disso, áreas de interesse ambiental específico, como margens de rio, também precisam ser protegidas. Tá? Então, a gente tem, nesse caso da agricultura, em relação a riscos ambientais, nós temos um arcabouço institucional vigente, em vigor, isso é lei, né? O Supremo acabou de se manifestar sobre a constitucionalidade do Código Florestal, né? Isso está em vigor e aplicável em todo mundo, tá certo? Então, esse é um grande mitigador de risco. E quando a gente coloca o Código Florestal numa perspectiva internacional, né, você poderia imaginar que aqueles investidores estrangeiros que venham para o Brasil, eles podem encontrar no Brasil um caminho mais simples para eles extraírem recursos naturais de maneira exagerada, coisa nessa direção, mas na verdade, quando a gente olha em perspectiva o Código Florestal brasileiro em relação a outras legislações equivalentes que operam em áreas privadas, a gente percebe que o Código Florestal é bastante restritivo. Né? Os elementos que estão previstos no Código Florestal não têm contrapartida nesses países que a gente analisou, né? Na Argentina, no Canadá, na China, na França, na Alemanha e nos Estados Unidos. Né? Tanto os requerimentos em termos de reserva legal, quanto os requerimentos em termos de áreas de preservação permanente. Tá certo? Então, a gente tem um instrumento de governança, de mitigação desse risco ambiental que é bastante restritivo e que vai operar ao nível do produtor, ao nível das fazendas, independente de quem que esteja financiando aquela atividade. Certo? Então, então a gente está diante, eu acho que manter esse tipo de restrição, assim como no caso da aviação que mencionava anteriormente, nos cria um custo de oportunidade, porque a gente não vai aproveitar grandes oportunidades de investimento, de geração de emprego que existem para a nossa agricultura. Ele encontra um regime regulatório que é capaz de mitigar vários desses riscos. Existe todo o arcabouço de legislação trabalhista que se aplica da mesma maneira. A legislação trabalhista brasileira também tem uma série de condicionantes à maneira de operação, tá certo? E o que eu vou utilizar aqui só para terminar, não exagerar no tempo, é mostrar para vocês uma analogia que é bastante útil. Né? Como a gente está falando de uma possibilidade que ainda não é viável na economia brasileira, eu me lembrei, quando estava preparando a apresentação aqui, de uma análise que nós fizemos da recente entrada da cana-de-açúcar no Mato Grosso do Sul, que é um caso super interessante. E uma fração grande das empresas que se estabeleceram no Mato Grosso do Sul, nos anos 2000, existia uma grande participação de capital estrangeiro. Né? Várias dessas empresas são listadas em bolsas internacionais, ou têm uma participação relevante de capital estrangeiro, e você poderia imaginar que a estrutura de governança dessas empresas fosse influenciada por esse capital estrangeiro. Então, isso poderia nos dar uma dica de como que ocorre a implementação de projetos com uma participação relevante de capital estrangeiro, certo? Então, se a gente olhar entre 2005 e 2012, que é o período que a gente analisou nesse estudo, houve 14 usinas novas no Mato Grosso do Sul. Para vocês terem uma ideia, para quem não é do setor, uma usina, né, quando uma usina chega no município, em média, o investimento na usina, ele é da ordem de 130% do PIB daquele município. Tá? A gente está falando de um grande investimento. A gente está falando de uma grande potencial alteração na configuração daquela economia local. Tá? E o que a gente faz nesse trabalho, aí usando alguns métodos econométricos, eu vou passar aqui nas equações, o que a gente tenta fazer é o seguinte, a gente usa um método que se denomina controle sintético, que ele faz o seguinte: para cada município que recebeu uma usina, a gente tenta emular nos dados um município que seria idêntico àquele ali, só que não recebeu usinas, certo? É como se a gente estivesse tentando buscar um grupo de controle perfeito para aquele município. Tá? E aí a gente tenta entender, e a gente consegue estimar o que teria acontecido naquele município se a usina não tivesse entrado. E daí a gente consegue entender o impacto da usina sobre uma série de variáveis. Tá? E o que é interessante, de novo a resolução está me quebrando aqui, o que é interessante é que a chegada da usina ela gera, como esperado, um grande movimento econômico. Há uma criação de emprego não só na agricultura, mas de maneira mais ampla. O setor de serviços sobe, todos os setores crescem de maneira bastante expressiva. Tá? A geração de impostos,
a abertura de empresas, a economia local fica realmente bastante dinamizada. E aí a gente resolve olhar o que acontece com o desmatamento. E, para nossa surpresa, o impacto da usina sobre o desmatamento ele é negativo. Ou seja, aqueles municípios que receberam as usinas são municípios que, no período observado, eles tiveram um desmatamento menor do que os municípios equivalentes que não tiveram usina. Parte disso, quando você vai no campo e tenta entender os mecanismos, parte disso tem a ver com a estrutura de governança dessas empresas. Uma empresa que está listada numa bolsa internacional, ela está exposta a regimes de compliance, de requerimentos, que são muito estritos. E da perspectiva do investidor, não interessa muito o custo de compliance com a legislação, desde que o retorno que ele tem para o investimento dele seja relevante. E quando a gente analisa o impacto dessas legislações ambientais, elas basicamente interferem no preço da terra. O investidor externo, ele vai colocar aquilo ali na conta, de tal modo que a taxa, ele vai decidir entrar, considerando os requerimentos de operação no local, aquilo vai interferir na decisão dele de investir ou não, mas uma vez está investido, a melhor coisa que ele faz é tentar mitigar o risco de qualquer problema com a localidade, porque ele está muito distante da operação. Então, acho que tem um aspecto social do investimento estrangeiro, que muitas vezes é esquecido, que tem a ver com o grau de disciplina que esse investimento acaba colocando sobre alguns setores no país, que, em geral, o cumprimento de regras, ele, às vezes, é difícil, certo? Eu acho que o que é relevante aqui para esse caso é que, pelo menos nesse caso aqui em particular, a gente tem um outro estudo semelhante para hidrelétricas na Amazônia, é que em algumas circunstâncias a chegada do capital estrangeiro está associada à melhoria de governança. Eu acho que o ponto básico que eu queria salientar é isso. Acho que a existência desses impedimentos, eles têm um custo de oportunidade enorme para o país, no sentido de que nós estamos necessitados de investimento, os balanços públicos e privados estão meio frágeis localmente, a gente tem um excesso de capital estrangeiro em busca de rentabilidade, o país oferece grandes oportunidades de investimento e a gente, por uma razão totalmente artificial, a gente está simplesmente abrindo mão desse investimento, mesmo num contexto que nós temos um arcabouço institucional que poderia ser utilizado para poder lidar com os problemas que de fato poderiam surgir parte desse investimento, certo? E eu acho que eu vou encerrar por aqui, elaborar mais, depois eu volto nesses pontos. Tá? Agradeço a atenção de todos. Então, obrigado pela palestra, pela apresentação, e eu vou abrir aí a oportunidade dos questionamentos da plateia. Já tem o microfone. Cadê a... Cadê a... Boa tarde a todos. Eu vou me apresentar novamente, que talvez tem gente nova aqui. Meu nome é Sérgio Barbieri, eu sou consultor legislativo e advogado do Grupo COSAN. Na verdade, não é uma pergunta, é uma constatação. Primeiro, parabéns aos expositores, mas eu quero me dirigir especialmente ao Dr. Carlos Vilhena. Quero lhe dar os parabéns, porque o senhor abordou duas questões que fazem toda a diferença na questão de restrição para aquisição e arrendamento de imóvel rural no Brasil. O senhor abordou uma questão que a gente vem discutindo há exatamente 8 anos, que o parecer completou no último dia 23 de agosto, que é a questão da emenda constitucional número 6/95. Essa emenda constitucional revogou o artigo 171 da nossa Constituição Federal, aonde pôs fim à distinção do capital de empresas brasileiras e de empresas brasileiras constituídas por capital estrangeiro, sobre a égide da nossa legislação. Portanto, a partir dessa emenda, houve uma isonomia absoluta entre essas pessoas jurídicas, vamos dizer assim.
E outra questão que o senhor bem colocou é a questão da autonomia da legislação brasileira. Quando o senhor falava, me lembrou, né, uma frase do ex-ministro Mailson da Nobre, no dia 8 de fevereiro de 2012, na coluna semanal da revista Veja, onde ele diz que o que importa é a autonomia da legislação brasileira. Se houver, por parte do investimento estrangeiro, né, a especulação ou eles vierem a prejudicar o abastecimento interno, o governo tem como intervir aplicando as ferramentas legais. E ele conclui dizendo, né, que o importante é crescer de forma sustentada, ampliando o bem-estar dos brasileiros e pouco importando, doutor Carlos, como o senhor bem disse, qual a origem do capital ou a nacionalidade do seu agente. Parabéns, o senhor pegou os dois pontos mais importantes, é isso. Muito obrigado, Sérgio. E, de fato, eu não sei se isso ocorre no Brasil, mas deve haver poucos lugares no mundo onde se consegue criar uma interpretação política que é completamente contrária ao texto expresso da Constituição. É um país realmente muito difícil no sentido de transmitir ao investidor, seja ele estrangeiro ou nacional, alguma segurança, na medida em que há um texto perfeitamente claro que consegue ser interpretado de uma forma completamente, para a falta de uma expressão melhor, maluca. Né? Está aberta a oportunidade de algum questionamento? Bem, não tendo questionamento, eu gostaria simplesmente de colocar o seguinte: eu acho que é muito importante esse tema da questão da segurança jurídica. Eu acho que hoje o Brasil está vivendo, eu coloco que a briga, a indefinição, até mesmo o entendimento da sociedade sobre qual é o papel de cada poder e o que cada um tem que fazer. E nessa briga nós estamos perdendo investimentos e oportunidades, principalmente nesses dois setores. Nós estamos hoje no Brasil, como o Juliano colocou, nós estamos dobrando a cada década a produtividade da agropecuária. Hoje, no Brasil, a maior parte da sua área você pode produzir 2 safras sem precisar de irrigação, utilizando o mesmo capital fixo dentro desse processo. Então você pega uma área onde você quase que dobra a sua produtividade e colocando isso, nós estamos no início. Essa tecnologia, para vocês terem ideia, ela é uma tecnologia tropical, desenvolvida pelo Brasil, tá certo? E que nós estamos no início do desenvolvimento, porque quando a gente fala de agricultura tropical, nós estamos colocando que a nossa agricultura, as nossas espécies, tanto animal como vegetal, elas são exóticas, elas não são originárias do Brasil, do clima temperado, elas são originárias, a maior parte delas, do clima temperado, onde requer frio e outras especificações. Nós tivemos a capacidade de adaptar essas plantas e esses animais ao clima tropical, onde tem mais umidade, onde tem mais calor e que são mais suscetíveis às doenças, e que nós conseguimos fazer uma tecnologia para isso, ampliando isso. Mas para a gente dar continuidade, aumentando a nossa competitividade e atender, tá certo, a demanda mundial, segundo a FAO, nós vamos ter que aumentar em mais de 50% a nossa produção de alimentos nos próximos anos, e que o Brasil vai ser responsável por quase 60% desse aumento de produtividade, e a gente está perdendo a oportunidade de ocupar esse espaço pela falta de investimento, pela insegurança da insegurança jurídica que a gente tem nisso, tá certo? Eu brinco muito que a discussão que a gente tem, principalmente nessa questão que foi colocada agora, é que a gente não está discutindo sobre a possibilidade, tá certo, de uma pessoa investir estrangeiro e investir no Brasil. Nós estamos discutindo se uma empresa nacional com capital estrangeiro pode investir no Brasil. São conceitos totalmente diferentes. É a mesma coisa se a gente olhar para a área industrial, comercial, de serviços e perguntar se as empresas estrangeiras podem também investir no Brasil. Elas todas têm que abrir uma empresa aqui no Brasil para poder investir no Brasil. Então, quer dizer, nós estamos criando várias categorias de brasileiros, de
capacidade de investimento no Brasil, dando regras diferentes para isso. Isso gera uma insegurança, gera uma impossibilidade de a gente buscar capital e ir para frente. Na área mineral, a gente também já estamos vendo evoluções, até essa discussão do Código Florestal, Código Ambiental, do licenciamento ambiental, para que a gente tenha mais segurança dentro desse processo. Mas o que eu acho que a iniciativa da ABRIG em fazer isso é muito importante, porque hoje eu acho que o caminho que a gente tem é de fazer um debate com a sociedade. A gente tem que levar o conhecimento da sociedade dos problemas que nós temos, através do local certo de debate. Tirar de 4 paredes, tirar de poucas pessoas discutindo e a gente levar esse debate para o Congresso e levar essas dificuldades e as possibilidades, não só de investimento, mas a possibilidade de geração de emprego, renda e de melhoria da sociedade. Então, eu agradeço aqui aos palestrantes, eu vou dar mais um minuto aqui para cada um que quiser falar aqui, tá certo? E aí a gente encerra o nosso painel. Bem, obrigado. Eu só queria salientar que eu acho que o ganho é muito além dos investimentos financeiros. Né? Quando uma empresa investe em um determinado país, ela passa a se interessar pelas oportunidades daquele país. Então, quando a gente impede esse capital de chegar, no fundo, a gente está impedindo o interesse de boas cabeças que existem mundo afora de tentar nos ajudar ou contribuir para esse desenvolvimento tecnológico. Né? Eu acho que o investimento financeiro ele é simplesmente uma porta de entrada, é a manifestação de um ponto de partida. Né? Mas acho que o impacto sobre a sociedade, e os Estados Unidos fizeram isso de maneira brilhante por muitas e muitas décadas, ao captar melhores estudantes, porque a gente tem muitas histórias nessa direção. Então, os Estados Unidos é muito efetivo em tentar atrair talentos do mundo inteiro, independente de onde esse talento está. Eu acho que abrir mão de capital estrangeiro entre outras coisas, abrir mão de um talento estrangeiro também, que também é muito necessário para nós. Acho que foi um ponto que foi levantado aqui em outras intervenções, no caso da mineração, mas para a agricultura também certamente é verdade. Mais uma vez agradeço a ABRIG e a Sociedade Rural pelo convite e aos colegas aqui. Obrigado. Só também agradecer a ABRIG, aos organizadores, foi interessante aqui o debate. E nessa mesma linha do Juliano, no caso com a qual eu concordo inteiramente, está se perdendo uma oportunidade que nos pode perder. Ainda a mineração tem uma característica diferente de outros segmentos econômicos, porque há algo que se chama na mineração de rigidez vocacional. O minério não pode ser criado, produzido, está preso em determinado território, e ainda que o Brasil tenha um potencial geológico enorme, por isso mesmo, e pela natureza se transforma num lugar atrativo de investimento, se não houver as outras garantias do investimento, nós vamos deixar de aproveitar a riqueza que a natureza nos deu. E no caso do setor mineral, mal é conhecido o nosso potencial geológico. O Brasil é um país gigantesco que não conseguiu, nem por investimentos nacionais, estatais ou estrangeiros, conhecer em profundidade o seu potencial mineral. E não há, como eu disse no início, não há por que afugentar um investimento, seja ele nacional ou estrangeiro, que queira correr um enorme risco, que é a pesquisa mineral. Se investir em buscar o potencial para transformá-lo numa riqueza. O que os geólogos e engenheiros costumam dizer é que a cada 1000 projetos de pesquisa mineral, um é transformado em uma mina produtiva. Portanto, e parte dessa incapacidade de atrair o investimento é a insegurança jurídica, que é o que nós debatemos aqui. E, por fim, eu queria comentar mais uma vez essa questão do estratégico. Eu acho que o que é estratégico, o que não é estratégico, como bem disse o Juliano, coisas que eram estratégicas no passado, podiam ter uma razão qualquer de
se regular de uma determinada forma, já não existem mais no mundo moderno. Acho que realmente a estratégia do nosso país devia ser outras coisas, devia ser a educação, devia ser a geração de emprego, é isso que devia ser estratégico. E quem promove a capacidade do país propiciar educação e emprego, não deveria haver uma distinção na origem do capital que contribui para isso. Bom, também agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de ter estado aqui, ouvindo os colegas, essa oportunidade de falar um pouco daquilo que nós conseguimos trazer no curto espaço de tempo, em termos de uma segurança jurídica maior no setor mineral. E, de qualquer forma, essa questão de investimentos ou de empresas estrangeiras, para nós, isso sempre existiu. Né? O setor mineral é um setor que lida com empresas de capital estrangeiro há muitos anos. Né? E aí eu diria que um pouco mais do que os colegas já colocaram, nós não estamos perdendo investimentos, consequentemente talentos que possam vir de fora. Eu acho que nós estamos perdendo talentos brasileiros para o exterior. Né? Nós conhecemos inúmeros casos onde você tem, na verdade, algumas restrições que vão normalmente causar um déficit de empregos, etc., no setor, nós acabamos perdendo alguns talentos brasileiros para fora. Para nós, no setor mineral, seria estratégico, não para o setor mineral, para o país, uma revisão dessa posição em relação à questão da faixa de fronteira. Eu vou usar uma expressão aqui que é muito utilizada pelo secretário Vicente, que ele diz o seguinte: nós deveríamos estar lutando para que a área de toda a nossa faixa de fronteira deixe de ser notícias das páginas policiais dos jornais para ser notícia de geração de emprego, renda e outros benefícios para o país. Né? Se é estratégico ou não, essa questão de estratégia realmente mudou muito, porque dos 150 quilômetros, que era o alcance do canhão, etc. E o Juliano mostrou o que novas tecnologias podem fazer. E eu só finalizaria dizendo o que o Carlos colocou: o estratégico para esse país é a educação, né? Um país que seja um pouco mais igualitário, que dê oportunidade a todos, porque definir estratégico, e as pessoas têm mania de querer definir estratégia sob o ponto de vista técnico, você tem que pensar na durabilidade daquilo que você está fazendo. A tecnologia, as inovações, elas surgem de uma forma tão rápida que o que é estratégico hoje pode deixar de ser muito rapidamente estratégico no amanhã. Né? Então, acho que pensar no estratégico, muito mais do que pensar quais são os bens minerais estratégicos para esse país, ou é a agricultura, ou é a pecuária, eu acho que não é isso. Né? Não é colocar como estratégico um ou outro segmento econômico, mas aquilo que é a base de qualquer país, principalmente a educação. Obrigada. Eu agradeço aos participantes, a todos, pela participação. Encerro o painel. Ok. Obrigada aos painelistas. Nós já vamos direto para o terceiro painel, Comércio Internacional e Eletrônico.